Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia. Hoje nós temos um review de uma Bíblia que ela é muito interessante, muito boa para o dia de hoje, principalmente para quem é pregador, estudante das Escrituras, professor de escola bíblica dominical e pastor de igreja. Essa Bíblia ela vai te dar alguns nortes para você poder entender as Sagradas Escrituras. E lembrando que é a primeira Bíblia que nós faz um review aqui no nosso canal, tá bom? Então, enquanto isso, você pode se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário, tá certo? Nós estamos aí numa campanha em busca de 1000 inscritos até o mês de janeiro de 2021, tá bom? Nós estamos nessa batalha em busca desse 1000 inscritos. Eu tenho certeza que se cada um de vocês aí que tem apoiado o nosso canal convidar mais alguém para poder participar dele, para poder curtir, para poder se inscrever, logo nós vamos bater essa meta de 1000 inscritos aí. Nós vamos fazer um vídeo especial, quem sabe uma live especial de 1000 inscritos aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Enquanto isso, você que já se inscreveu, já comentou e já curtiu, vamos para o nosso vídeo de hoje. Eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia de Estudo de Swindoll, que é a Bíblia de Estudo de Charles Swindoll, com a tradução da NVT, né? A nova versão transformadora, que é a tradução da Mundo Cristão, né? E também a Bíblia também é lançada pela Mundo Cristão. Essa Bíblia ela tem uns recursos muito práticos e edificantes, né? Por exemplo, ela tem uma introdução, ela apresenta a apresentação de cada um dos 66 livros das Sagradas Escrituras. Ela tem também em alguns artigos que é momento de oração, são 85 orações que buscam força e orientação para uma vida alinhada à Palavra de Deus, como também tem alguns artigos que tem por nome de Viagem pela Terra Santa. São 73 artigos, isso pequenininho, com foto do local, com algumas explicações das jornadas e de algumas áreas do sítio arqueológico que tem ali em Jerusalém. Ela também conta com perfis pessoais, né? São perfis pessoais para quem já utilizou a aplicação pessoal. Sabe que na aplicação tem esses perfis dos principais personagens da Bíblia Sagrada, né? Abraão, Moisés, Ruth, por aí vai. Aqui são os 37 textos onde destacam figuras-chave de pessoas especiais na história da Bíblia, né? Ela também tem uma ideia viva, né? Essa ideia viva é como se fosse um rodapé, vamos dizer assim, onde ela tem mais de 1600 ideia viva extraído de sermões do próprio autor, Dr. Charles Swindoll. E também tem artigos de aplicação, são 219 artigos de textos para aplicação de algumas passagens principais das Sagradas Escrituras, certo? Esses materiais têm por referência examinar as Escrituras, plano de leitura, índice de seção, dicionário e concordância e mapas coloridos, que são 16 páginas com os mapas coloridos indicando algumas passagens também das Sagradas Escrituras. Então essa Bíblia ela é muito boa, ela é muito interessante, né? Porém eu vou dar o meu haver quando eu for mostrar ela por dentro, daquilo que eu pensava que ela poderia ser e daquilo que ela é depois que eu peguei em minhas mãos. Lembrando que essa não é minha, tá bom? Essa aqui é emprestada pelo meu querido irmão Paulo, tá bom? Irmão Paulo, paz do Senhor para ti. Ele me arranjou essa Bíblia aqui, ele tinha acabado de comprar ela, nem leu ainda e me arranjou para poder fazer aqui o review desta Bíblia, tá bom? Charles Swindoll todos já conhecem, ele foi muito conhecido aqui no Brasil por aquela série de livros chamada Heróis da Fé, que foi lançado pela Mundo Cristão, primeiramente lançado pela Mundo Cristão, e hoje tem um relançamento pela editora Thomas Nelson, né? Thomas Nelson está relançando essa série de livros que é chamada Heróis da Fé, tá bom? Então nós vamos aqui dar uma olhadinha mais ela por dentro. Ela vem nessa caixinha aqui e a primeira crítica que eu faço a essa Bíblia está na questão da sua caixa, né? A gente tem costume agora, é raridade uma Bíblia vir sem a caixa, né? Costume agora com a caixinha. E aquelas caixinhas normais, como se fosse caixinha de sapato, vamos dizer assim, que tem duas aberturas, né, que se encaixam assim, ela se torna melhor e se torna mais durável, né?
mais durável, porque você vai conseguir abrir sem ter um risco de rasgá-la. Diferente dessa daqui, que ela, além de ser um material fino, material muito fininho, muito leve, muito delicado, das caixas são materiais mais grossos, mesmo mais grosso que caixa mesmo de sapato. Então, ela, por ser mais delicada e por ser essa abertura de lado aqui, tem uma grande facilidade, se você não tiver cuidado, você rasgar essa caixinha, certo? Então, por isso que a gente tenta abrir com o maior cuidado possível, certo? Para poder não rasgar. Como eu falei, ela é bem frágil, é uma caixinha muito simples, eu acho que quase descartável, né? Praticamente quase descartável, mas se você tiver cuidado, vai durar bastante tempo. A dica que eu dou é que se você tem essa Bíblia aqui para você ler ela todos os dias, para você estudar ela, você guarda ela fora dessa caixinha, porque senão você vai rasgá-la. Agora, se você utiliza ela aqui e acolá num estudo específico, você pode guardar aqui tranquilamente, que vai durar um bom tempo, tá bom? Então essa é a primeira crítica que eu faço. A Mundo Cristão poderia ter feito poderia ser com essa abertura, poderia, mas com material um pouquinho mais grosso, mais resistente, né? Eu sei que ela quis fazer para poder dar um baixo custo, para a gente poder adquirir a Bíblia, né? Mas o material ser um pouco mais interessante, né? Pronto, nós estamos aqui com a nossa Bíblia em mãos, tá bom? Ela tem uma corzinha verde, chamada verde Tiffany, né? Um verdezinho mais delicado, uma questão mais simples. Não é um verde feminino, tá? É um verde que tanto dá para homem e mulher utilizar tranquilamente. Ela vem com alto relevo, detalhe de alto relevo, como vocês estão vendo aí, né? Bíblia de Estudo Swindell, nova versão transformadora, que é a NVT, alto relevo nos seus detalhes, como também na lombada. Na lombada que vocês podem observar que ela também tem um alto relevo com o símbolo oficial da NVT, com também o nome Bíblia de Estudos Charles Swindell, ou Swindell, né, com detalhe do símbolo da logo da Bíblia de Estudo, e também a logo da editora Mundo Cristão, tudo em alto relevo, não é pintado. É um alto relevozinho que dá uma diferença na capa. A capa traseira ela só tem o alto relevo dos dois símbolos, Mundo Cristão e a NVT, que é a nova versão transformadora. É uma capa sintética, imitando couro, né? Uma capazinha sintética. Aqui dentro o trabalho é normal como qualquer outra Bíblia de estudo, mas tem uma diferença, uma segunda crítica. Na verdade foi não uma crítica, não, na verdade foi um erro de capamento, né? Um erro gráfico que passou desapercebido pelo olhar de quem estava, vamos dizer assim, corrigindo ou na verdade utilizando-se de uma visão mais técnica antes de enviar a Bíblia para a editora, né? Então é um erro vamos dizer assim, de capamento. Olha esse errozinho aqui de capamento aqui, ó. Você pode ver que a cola, o papel ficou dobrado e escolaram da forma que o papel ficou utilizado, né? Isso daqui é um erro que não é para acontecer de uma gráfica que fez esse material, mas é um erro simples, né? Um erro simples, mas que não sei se outras Bíblias vieram assim, mas essa daqui veio. Se você tem uma dessas daqui e a sua veio com esse defeito ou não veio, você coloque nos nossos comentários, tá bom? Então, nós temos aqui esse papel que segura a capa, com a abertura do símbolo da Bíblia, né? Esse que é o logo da Bíblia oficial. Aqui nós temos a segunda capa, que vê o nome Bíblia de Estudo Swindell, material adicional traduzido por Hermeson Justino, Mundo Cristão NVT. Então, para utilizar-se aí, dá para ver bem direitinho, né? Essa tradução, essa Bíblia ela foi aqui publicada em 2007. Não sei se os irmãos conseguem enxergar 2007 no inglês, né? Swindell Study Bible, 2007 por Charles Swindell, do direito reservado. E a Mundo Cristão lançou ela em 2020, né? 2020, Bíblia de Estudo Swindell, em 2020, por editora Mundo Cristão, sob permissão da Tidal House Publication, tá bom? Que é a editora no inglês que publicou esse material. Algo interessante que eu queria falar, é bem simples, mas também é interessante. Por ser uma Bíblia de estudo,
o seu sumário já começa com um detalhe de estudo, né? Por exemplo, você tem um Antigo Testamento. Então, esse Antigo Testamento ele está separado aqui de acordo com a classe de livros ou etapas que os livros foram desenvolvidos. Por exemplo, o Pentateuco, ele vai colocar os 5 livros do Pentateuco. Então, para quem está começando a estudar e quando vê que Pentateuco é 5 livros, né? Penta vem de 5 livros publicados, feito por Moisés, é algo interessante, né? Ele que é bem simples, mas para quem está começando a estudar é interessante para uma Bíblia de estudo. É diferente das outras que faz um gráfico normal de Antigo Testamento e um gráfico embaixo do Novo Testamento. Essa aqui vem um pouco diferenciada por essa questão, né? Então, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Aí depois vem os livros históricos. Para quem não conhece, está começando ainda, vai saber que os livros históricos é Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Aí depois vem os livros de sabedoria, né, que é Jó, Salmos, Provérbio, Eclesiastes, Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. O quarto é os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. E o quinto, os profetas menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, o Antigo Testamento é dividido em 1, 2, 3, 4, 5 etapas ou 5 classes de livros diferenciados. Então, isso daqui eu achei muito interessante. É simples, mas é interessante pelo sentido de ser uma Bíblia de estudo. E para quem for começar a estudar, já começa do sumário aprendendo que o Antigo Testamento é dividido em 5 etapas, assim como o Novo Testamento, né? O Novo Testamento que está aqui embaixo, você vai ver que a primeira etapa é os Evangelhos. Aí vem Mateus, Marcos, aí nós temos Lucas e João, dá para ver direitinho aí, deixa eu consertar aqui. Lucas e João, aí depois vem a história da igreja primitiva, olha como é interessante, a história da igreja primitiva, que é Atos dos Apóstolos. Aí depois vem as cartas de Paulo, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Essas são as cartas paulinas. Aí vem as cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Aí termina com o Apocalipse de João. Então, esse é o gráfico que a Bíblia do Charles Swindoll ela vem trabalhando, né? Fora isso, lá pelo finalzinho, eu vou mostrar também, ela tem alguns artigos, como Examinando as Escrituras, que é um artigo de estudo dele, que ensina você a fazer uma hermenêutica, né, dos textos bíblicos. É algo bem simples, mas profundo também, interessante. Planos de leitura, que é muito bom, vou mostrar o plano de leitura, índice de artigos de aplicação, índice do perfis pessoais, índice de sessão de viagem pela Terra Santa, índice de assuntos. Esse índice é quando você quer procurar, eu quero procurar um assunto, vamos ver sobre a questão do casamento, onde é que está? Você vai lá para o final dela, no índice, procura o nome casamento e lá vai te dar toda a indicação, o número da página e aonde está o livro que ele está trabalhando sobre a questão do casamento. Aí tem dicionário, concordância, crédito à imagem e roteiro da viagem pela Terra Santa. Aqui nós podemos observar que tem aqui uma introdução da carta ao autor, que é o próprio Charles Swindoll, pastor sênior da Strong Bay Comunidade Crush, né? Que é lá do Texas, Frisco, no Texas, que ele é pastor dessa igreja lá. Então aqui ele faz uma abertura sobre a questão de trabalhar um texto dentro das Escrituras. Eu quero só ler aqui essa parte que eu achei interessante, que diz assim, ó: uma vez que Deus considerou tão importante nos dar a Bíblia, devemos separar tempo para lê-la, estudá-la e até memorizar porções dela. Por fim, devemos permitir que suas verdades nos transformem, que não haja dúvida. A Bíblia, a Palavra de Deus, é a nossa autoridade final em questões de fé e prática. Ela é a verdade viva, infalível, que vem de nosso Deus vivo, infalível. Para conhecê-lo e amá-lo, é preciso conhecer e amar a sua palavra. Então veja que Swindoll, logo no começo você vai perceber que ele não é um autor
que vai trabalhar a questão técnica, teológica, né? Isso que eu ia falar do começo, sabe? Essa Bíblia não é uma Bíblia técnica, teológica, né? Como você tem, eu vou te mostrar no pequeno rodapé que ela tem, mas é uma Bíblia mais expositiva, mais bíblica, mais pastoral. Vai te ajudar muito nessa área pastoral também. Vamos lá para a segunda página aqui. Pronto, Guia de Estudo da Bíblia Charles Swindoll. Eu não estou colocando o dedo aqui para não poder tomar muito espaço, mas você tem introdução dos livros, então boa introdução. Você tem artigos de aplicação. Esse artigo de aplicação é como se fosse, como eu digo, como se fosse um pequeno rodapé, certo, do texto. Perfis de personagens. Isso aqui eu já esperava que tivesse todos os personagens que ele escreveu, né? Todos, acredito que tem todos sim, verdade, tem todos e mais alguns, né? Porque são em torno de 37 e ele escreveu 9 livros, né? Então tem todos aqueles que ele escreveu no seu livro. E também tem mais alguns, só que são concisos, tá bom? Se você comprar o livro do Charles Swindoll, eu te indico que é melhor, porque é um livro completo, mais de 200 páginas, tem outros que tem quase 400 páginas sobre Jó, Moisés, são livraços, meio que vale a pena. Então, perfis pessoais, depois você encontra a Viagem pela Terra Santa, aqui está, depois momentos de oração, depois ideias vivas, né? Aqui tem uma pequena introdução sobre a versão transformadora. É bom você ler para você entender essa versão, o sentido que essa versão vem trazer para a nossa linguagem portuguesa. É uma versão muito boa, muito aplicável. Outra coisa interessante é esse detalhe, eu gosto muito do design. Eu sou muito fã dos design, tanto de livro como de Bíblia. Então esse design aqui é muito interessante, bem simples, mas interessante, por isso que eu marquei para mostrar para vocês. Antigo Testamento. Veja como é que começa, o Pentateuco. Pentateuco é a palavra de origem grega que significa 5 livros, e o nome usado para os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e cada um desses livros foi escrito por Moisés. Então aqui nós vemos uma pequena aplicação do que significa Pentateuco, né, lá no Antigo Testamento. Uma pequena aplicação. Interessante? Sim, como eu estou falando, para quem está começando a estudar, você tem uma Bíblia muito boa, porque vai te auxiliar no começo dos estudos, tá bom? Vamos lá, então aqui é a introdução. Nós temos Gênesis, né? Então, antes que os montes nascessem, antes que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Então aqui nós temos essa introdução. Essa introdução, ela vai falar sobre quem escreveu o livro, depois onde estamos, né, que você pode encontrar um pequeno mapa que vai falar da região de Jerusalém, Mediterrâneo, Canaã e outras regiões. Aqui você tem por que este livro é tão importante. Aí você tem um pequeno destaque dizendo que Gênesis oferece um completo pano de fundo para o restante da Bíblia Sagrada. Aí você tem o outro artigo, qual é a ideia central, e depois qual é a aplicação disso, tá bom? Então outra coisa interessante é esse gráfico que eu encontrei aqui depois da introdução do livro do Gênesis. Eu achei muito interessante esse gráfico, pelo simples fato dele que na verdade é um esboço, né? Um esboço que você encontra nas outras Bíblias, mas é um detalhe diferente, é um esboço diferente, né? Nas outras você encontrava simplesmente assim um embaixo do outro. Essa Bíblia ela trabalha muito com cor, né? Ela é verde, então coloca um verdezinho mais escuro aqui dentro dela, como se fosse quase, não é um verde, não é um azul, ele diz azul, mas não é azul não, é um verde mesmo, um pouco diferenciado. Aí você tem no Gênesis 1 a 2 a criação, depois Gênesis 3 a 5 a queda, Gênesis 6 a 9 o dilúvio, Gênesis 10 a 11 as nações, Gênesis 12 a 25 Abraão, Gênesis 26 27 Isaac, Gênesis 28 36 Jacó, Gênesis 37 50 José. Então vai falar do princípio, né? Vai falar de princípios, resultado, história, ênfase, tempo, palavra e frase em destaque, tema, versículo-chave, Cristo em Gênesis. Então essa é uma das aplicações que vai trazer aqui desse gráfico. Outra questão que eu queria mostrar para vocês é essa ideia viva. Vocês podem ver aí, ideia viva é como se fosse um rodapé.
ela não tem rodapé como as outras bíblias de estudo têm rodapé, né? Tem umas que falam do versículo 1 ao 2, aí tem um rodapé, do versículo 10 ao 15, rodapé. Essa não tem rodapé, ela tem uma ideia viva. Então essa ideia viva, ela assemelha muito com o rodapé. Por exemplo, a ideia viva aqui, o tema é o livro do princípio, né? Gênesis 1:1. Então, uma dica que eu vou dar para cada um de vocês, quando está começando a ler uma Bíblia de estudo. Quando você comprar uma Bíblia de estudo que você não conhece muito bem ela, você lê o capítulo 1 e o versículo 1, o rodapé dela. Você lê sobre Gênesis 1, que você vai ver a diferença daquilo que o autor quer apresentar. Se ele é muito técnico, ele vai trazer algo técnico aqui. Vai falar sobre hiato, vai falar sobre a questão do grego. Se ele é um pouco mais aplicação, mais exegético, ele vai trazer uma exegese aqui. Então, esse capítulo, esse versículo é muito central para definir qual é o resto do conteúdo da Bíblia que você vai utilizar. Por exemplo, aqui, o livro do princípio. O livro do Gênesis é o livro dos princípios. Tudo começa aqui. É o princípio do tempo, da matéria, da humanidade, até mesmo o pecado teve aqui seu princípio. E por causa disso também acontece o princípio do julgamento de Deus. Vemos em Gênesis pela primeira vez do desvendar do plano de Deus e a promessa da vinda do Messias. Gênesis é o princípio da família como Deus a criou, o relacionamento entre marido e mulher e o produto da união deles, o nascimento dos filhos. Este primeiro livro do livro dos livros é o princípio da vida como conhecemos. Tudo se inicia em Gênesis. Então aqui é uma ideia daquilo que está englobado dentro do comentário aqui de Gênesis. Aqui você tem também uma ideia viva, né? Lembrando de Gênesis, aí vai falar do versículo 26 ao 27. Então essa ideia viva você já conhece. Aqui nós temos uma aplicação. Aqui é uma aplicação, por exemplo, a imagem de Deus. A imagem de Deus, de Gênesis 1 ao 26, 27, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, vai falar sobre a criação do ser humano, a criação do homem. Então ele vai trazer aqui um estudo, né? O auge da semana criativa. Então ele vai fazer esse estudo, o destaque que ele dá. Deus criou os humanos para que tivesse comunhão, conexão, comunicação com aquele que os moldou. Então isso aqui vai ser muito interessante para você ler, porque Charles Swindoll, como eu tenho falado aqui desde o começo, ele é muito exegético, ele é muito aplicativo naquilo que ele está trabalhando. Então vale muito a pena você ler esse artigo que ele vai trazer sobre a questão da imagem de Deus. Nós temos aqui também em Gênesis a ideia viva normal, certo? Ideia viva, se você vai encontrar essa ideia viva em torno da Bíblia do Charles Swindoll. Aqui nós temos orientação para o casamento, que é também uma aplicação, capítulo 2, versículo 24 e 25 aqui do Gênesis. Aí nós vamos passar mais na frente, nós vamos encontrar aqui o artigo chamado a questão Viagem sobre a Terra Santa. Então você vê que tem uma imagem ilustrativa sobre a criação intacta, né? O Jardim do Éden era o paraíso imaculado, o lugar perfeito para Adão e Eva. E aqui você tem uma noção do mapa onde poderia estar o jardim. Turquia, Síria, Iraque. Uma dúvida, será que está no Iraque, né? Uma duvidazinha. Irã, Israel, Egito e Arábia Saudita. E aqui você tem uma aplicação do que esse estudo arqueológico quer trazer, né? Esse estudo sobre a Terra Santa quer trazer. Então ele vai falar sobre o esboço de acadêmicos e estudiosos, falando sobre a questão do Jardim do Éden. Muito bom também esse recurso. Outro recurso que nós temos é o perfil de pessoas, né? Por exemplo, Caim, aí vai fazer sobre a marca da geração de Deus. Caim e Abel eram irmãos, aí começa todo o estudo. E aqui nós temos uma formação básica, como se fosse um pequeno sermão desse personagem, né? Por exemplo, local onde ele estava, perto do Éden, ocupação, lavrador, andarilho, parente, os pais Adão e Eva, irmãos Abel, Sete, outros não citados nominalmente. Aí lições principais, vai trazer a lição, né? A ira não é necessária. Então aqui dá para você trazer um esboço para você aplicar na sua igreja, na sua classe de estudo da EBD, entre outras questões que você pode utilizar-se desse aqui, né? E saiba mais, a história de Caim é narrada em Gênesis 4, do 1 ao 17. Ele também é mencionado em Hebreus 11, e João e em Judas também. Vamos agora mais na frente, eu gostaria de mostrar algo aqui interessante, que é a questão da oração.
nós encontramos aqui, nós temos aqui em Provérbios, lá pelo meio do Antigo Testamento, nós temos em Provérbios a questão da oração, momento de oração. Então vai falar aqui de Provérbio 22 ao versículo 6, capítulo 22, versículo 6, vai falar sobre oração. Reconhecemos, o Pai, que tudo o que fazem é bom. Nossos filhos são dádiva da tua mão, planejados de modo singular e especial antes do nascimento. Dai-nos sabedoria e orientação para que, como pais, saibamos como conduzir nossos filhos nos caminhos que preparaste para a vida deles. Dai-nos discernimento profundo e dai-nos paciência e observação clara. Dai-nos um espírito aberto ao ensino. Faz o mesmo pelos avós, bisavós. No incomparável nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Então aqui é uma pequena oração em cima do texto, que é o capítulo 22, e o versículo 6, aqui de versículo 6. Ensina os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecer, não se desviarão dele. Então, a oração em cima deste versículo aqui. Aí nós temos a ideia viva, que é um tipo de rodapé, né? Vamos para o Novo Testamento agora? O Novo Testamento ele começa da mesma forma que começou o Antigo Testamento. A diferença é que aqui nós temos um destaque nas duas folhas, o design bem simples, mas eu acho, como eu falei para vocês, é interessante. Aí começa com uma pequena aplicação sobre os evangelhos. Ele vai falar o que é os evangelhos, a sua narrativa, vai aplicar um pouquinho dos 4 evangelhos, vai falar do sinótico e também do evangelho universal, que é o de João. Continuando mais na frente aqui, nós temos uma introdução da forma que era em Gênesis, nós temos aqui em Mateus. Só que aqui em Mateus, tem um versículo em destaque. E vocês, perguntam ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16, 15 ao 16. Eu preguei essa mensagem esses dias agora, ali na nossa igreja. Então aqui é em pequena introdução, normal, tá bom? Introdução. Destaque, Mateus escreveu esse evangelho para mostrar que Jesus era de fato é o rei, o tão esperado Messias de Israel. Isso aqui é interessante porque assim, você tem 4 evangelhos. Então desses 4 evangelhos, você tem os sinóticos. Qual é o sinótico? São os 3, Mateus, Marcos e Lucas. Então você faz um novo convertido, sempre faz uma pergunta, por que 4 evangelhos? Para que 4 evangelhos, né? Qual é a finalidade dos 4 evangelhos contando a mesma história? Aí a resposta para essa pergunta você encontra no sentido de você entender para quem os evangelhos escreveram. Por exemplo, para que Mateus escreveu? Mateus escreveu para os judeus. Então, por isso que Mateus começa com a genealogia, mostrando a questão judaica, a questão familiar. Os judeus prezavam muito pela questão familiar. Então, Mateus começa mostrando a questão familiar de Jesus. Aí ele diz aqui que o tema central de Mateus, do evangelho, é falar que Jesus é rei. Jesus é rei. Por exemplo, vamos para aqui, Evangelho de Lucas. Vamos ver o que é que vai dizer aqui no Evangelho de Lucas na sua introdução, para nós entendermos essa questão que eu acabei de falar. Por exemplo, aqui no Evangelho de Lucas, o que é que ele vai dizer? O retrato que Lucas faz de Jesus revela como nosso Senhor como aquele que veio para ministrar e para mostrar compaixão a todas as pessoas, independentemente da condição de vida. Então ele vai mostrar o tema central do Evangelho de Lucas, que é mostrando a questão dos milagres que Jesus realizou. É por isso que ele fala que ele ministra e mostra compaixão, milagres, né, misericórdia, e por aí vai. Então é interessante você ver esses destaques e ler a introdução de cada livro. Vamos agora para o finalzinho aqui da nossa Bíblia Sagrada. Vamos aqui, examinando as Escrituras. Aqui é um pequeno, como eu falei, um pequeno estudo hermenêutico, né, do texto que ele vai trazer para você entender um pouco sobre o trabalhar que isso ainda vai fazer. Então é um negócio muito interessante, um artigo muito interessante. Aqui ele fala antes do começo, antes de você começar tudo, você tem que entender o texto e tal, examinar o texto. Aí princípios básicos para estudar a Bíblia, observação, interpretação, correlação e aplicação.
tudo está envolvido a questão da hermenêutica. Observação, ele vai falar, ó, observar significa olhar para a escritura com cuidado e atenção, detalhe. Interpretação, em termos bem simples, interpretar é chegar a uma compreensão daquilo que a Bíblia quer dizer. Aí a correlação amplifica nossa compreensão daquilo que a Bíblia está ensinando. A comparar versículos com versículo, preceito com preceito e linha com linha, a verdade como um todo começará a aparecer. Essa correlação está falando sobre a questão do contexto. Contexto para você interpretar a Bíblia. Não adianta você querer interpretar um versículo sem um contexto daquele que você quer interpretar. E a aplicação consiste em permitir que as verdades da palavra de Deus firmem nossos olhos para questões que precisam de atenção e nos chame à ação. Então essa é a aplicação que nós devemos fazer. Aí nós temos o benefício do estudo da Bíblia. E agora nós temos aqui, e agora é a sua vez, seja, observe, leia Filipenses 4 ao 9, devagar e com atenção, e em seguida tome nota de 20 observações importantes. Dedique tempo para isso, seguir as instruções da seção observando acima, ou seja, você vai ler esse artigo. Aí depois de você ler esse artigo, você vai pegar o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao 9, e vai tentar interpretar ele aqui, colocando aqui sobre a observação. Por exemplo, versículo 4, eu entendi que Paulo está falando disso. Versículo 6 ao 7, Paulo está falando daqui. Então, você vai fazer isso daqui como se fosse uma questão de prática do estudo que você acabou de ler aqui, tá bom? Segundo, interprete. Aí você vai fazer a interpretação, né, de Filipenses 1, do 1 ao 30, você vai trazer uma interpretação, né? Paulo quer dizer lá em Filipenses que é isso e aquilo, tá bom? Vamos aqui continuar, para a gente não ficar com um vídeo muito distante, muito grande. Aqui nós temos o dicionário em concordância, você procura palavras e aqui você vai encontrar dentro do texto. Esse dicionário é muito bom porque quando você estiver num culto ou até mesmo no estudo, quer falar sobre a questão de Abraão, por exemplo, você vai procurar a palavra Abraão por aqui. E quando encontrar a palavra Abraão, você vai e pega todo o estudo em cima da palavra Abraão, né? Por exemplo, você quer falar sobre adultério, você encontra adultério. Você quer falar sobre amordecer-se, você está aqui, amordecer, ó, cair no sono. Primeiro vem o dicionário, depois vem a concordância do mesmo. Aqui mais na frente, você vai encontrar a questão dos índices, né? Dos índices que nós acabamos de ver ali no começo. Por exemplo, você tem aqui os mapas coloridos, esses são os mapas, e aqui você vai encontrar alguns artigos, por exemplo, roteiro da viagem de Jesus, e entre outra questão. Então, essa Bíblia ela é muito importante, muito boa. Vale a pena você adquiri-la? Sim, vale a pena você adquirir, tá bom? Outro para nós encerrarmos, outra crítica que eu quero fazer aqui dentro dessa Bíblia aqui é na questão, eu acredito que foi na questão da diagramação do texto, na hora da diagramação. Por exemplo, você consegue enxergar o versículo 13? Está muito pequeno o versículo 13. Se você der um zoom, você vai enxergar aqui. Mas o versículo 13 ele está muito encostado na letra da palavra Elias. Por exemplo, eu vou tentar encostar mais aqui. Ó, versículo 13, você vai encontrar aqui, ó, o 13. Está muito encostado na palavra Elias, não é de Elias. Está em milímetros afastado, um pouquinho só. Quando você chega em outro versículo, você vai entender que esse encostamento ele ficou quase em cima do texto. Vamos ver se eu encontro aqui essa falha. Por exemplo, aqui você encontra na questão aqui do 28, ó. Você pega aqui o 28 está muito em cima do muito em cima do Então, para você que tem dificuldade de leitura, esses versículos ficaram muito pequenos, algo muito assim, um pouco atrapalhado. Tem algumas páginas aqui que eu não tenho, não sei mais ou menos onde é que tá, mas tem umas páginas aqui que o versículo tá em cima, praticamente em cima, por exemplo, tá em cima da palavra. Você pega esse 15 aqui, ó, pega o 15, tá vendo o 15? Tá em cima da palavra da letra E. Tá em cima da letra E, o 15. Ó, em cima da letra E. Então tem vários outros. Isso aqui foi um defeito de diagramação. Acredito que na próxima edição vai ser consertado, né? Porque o certo é você ter um espaçozinho de milímetros
entre o versículo e a letra da palavras que o texto vai trazer. Tem alguns aqui, não sei se é em Gênesis, que é praticamente em cima, que você não consegue ter uma diferença de o que é versículo e o que é a palavra. Então isso aqui é uma crítica que eu faço. Eu acredito que é por causa da primeira edição, né? O correto seria assim, ó. Os irmãos verem, ó. O correto seria aqui, ó, o 21, ó. Olha o espaço que o 21 dá da letra I de Isaac, ó. Um espaço muito bom. Então assim era para ser corretamente, ó, o 20, 19, ó. Esse aqui é em Gênesis, ó. 23, ó, diferente daquele espaço que é muito encostado. Então isso aqui foi questão mais de diagramação, tá bom? Mas fora isso, essa Bíblia é muito boa, muito interessante. Então eu já te convido a você adquirir ela. Eu tenho um link dela aqui, tá aqui embaixo. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você adquirir ela na Amazon, onde a entrega é 100% garantida, tá bom? Essa daqui foi adquirida na Amazon, tá bom? Pelo nosso link. Então eu vou deixar o link aqui, tanto dessa verde como também da preta e de outras cores que tiver lá na Amazon. Então esse foi o nosso review de hoje, um pouco diferente. Estou mostrando aqui o material, né, e não muito a minha pessoa, né? Mas esse foi o nosso review de hoje. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário sobre essa Bíblia aqui e outras que nós vamos tentar trazer aqui para o nosso canal, tá bom? Até o próximo vídeo.